Muito boa noite, bem-vindos ao Especial Informação. Hoje é mesmo especial. Temos connosco um candidato à presidência da Federação do PS do Distrito de Braga, Ricardo Costa. É o homem que eu vou querer saber o que é que pensa e qual é o caminho para a Distrital de Braga. Mas para já, ficamos com a biografia. Ricardo Jorge Castro Ribeiro da Costa, natural das Caldas das Taipas, Guimarães, é licenciado em Filosofia e Desenvolvimento de Empresas pela Universidade Católica. Pós-graduado em Finanças e Fiscalidade na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Master Business Administration em Direção-Geral de Empresas na EUDAN, Escola de Negócios Espanhola. Foi gerente do Banco BPI entre 2007 e 2013, tendo anteriormente desempenhado funções no Banco Português de Negócios, Banco Internacional de Crédito e Banco Espírito Santo, depois de ter ingressado no Milênio BCP. Ricardo Costa é ainda presidente da direção da Taipas Turitermas e ainda presidente do Centro Social Padre Manuel Joaquim Sousa, IPSS, e presidente do Conselho Fiscal do CART. Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, tem como áreas de responsabilidade finanças, património, desenvolvimento económico, modernização, administrativa e qualidade, sistemas de informação, sistemas inteligentes, atendimento e apoio ao município, fiscalização, contraordenações, polícia municipal e desporto. Bem-vindo, Ricardo. É um gosto tê-lo aqui comigo, ainda por cima de uma terra tão nobre, que é a cidade berço de Portugal, que é Guimarães. Mas vamos falar da Distrital. E antes de mais, muito obrigado por estar aqui no Novo Canal. É um gosto. Boa noite. Eu é que agradeço o convite para estar convosco. É com muita honra e orgulho que me desloco a Paredes para estar convosco e falar um pouco daquilo que é a candidatura do Ricardo Costa. Eu diria que é a candidatura do Partido Socialista à Federação de Braga, do Distrito de Braga. Ricardo, a primeira pergunta que eu faço é muito concreta. O que é que distingue a sua candidatura da outra candidatura do Dr. Barreto? Bom, eu acho que é importante nós percebermos que existe um tempo para tudo. Eu acho que é chegada a hora de dizer que é tempo de um tempo novo, se quiséssemos. E aquilo que eu acho é que nós temos uma estratégia para o Distrito. Temos uma moção de incentivar os pilares, desde a economia, ao social, ao desporto, à mobilidade, entre várias vertentes. E se eu perguntar aos militantes do Distrito de Braga uma marca desta federação atual, que está no poder há alguns anos desta parte, eu diria que há uma marca que é patente, que é a marca da divisão. Não há uma marca, quer seja na economia, quer seja na mobilidade, quer seja no desporto, não existe uma marca. E os partidos políticos existem para criar, no fundo, a necessidade. Ou seja, respondendo às necessidades, mas também para criar a necessidade. Dizendo o que pretendemos, neste caso, para Braga, para o Distrito de Braga. E eu não conheço uma ideia, não conheço uma estratégia para o Distrito. E nós temos. E que a seguir, mais à frente, podemos falar delas. Mas tem o Ricardo. Exatamente. Deixe-me só interrompê-lo. Algo que eu notei na minha pesquisa é que a Federação do PS de Braga está muito longe, desde até risco da perca de Câmara Municipal de Braga, que a Federação do PS ficou muito discreta. Não há debates, não se vê os militantes próximos do partido. Será o porquê que isso acontece? Deixe-me dizer-lhe, porque esta federação vive fechada em si própria, em si mesma. Eu posso dizer que eu fui convidado para vários debates, quer seja via streaming, quer seja via redes sociais, quer canais de televisão, quer jornais, quer rádios também, propriamente ditas, e eu aceitei todos os debates, e o que me diziam do lado de lá é que o meu adversário nunca aceitou nenhum debate para comigo. Eu acho que isso não é ser democrata, não faz bem à democracia, porque os militantes que vão votar no dia 18 de julho têm que saber as ideias de cada candidato. E eu diria que se não há debate, não há esclarecimento. Há apenas cada um diz aquilo que pensa de forma isolada e não há lugar ao contraditório. Eu acho que isso é fundamental para que a democracia possa crescer e para que os partidos possam se afirmar e possam ser efetivamente uma alternativa. E aquilo que nós temos notado desta federação atual, repare, nós em 14 concelhos já fomos poder em 9. Neste momento somos em 2 do Partido Socialista e mais 2 independentes que nasceram de candidaturas
oriundas do Partido Socialista, de divisões que foram promovidas pelo atual Presidente da Federação. Não fosse a Direção Nacional intervir, e nós tínhamos um problema mais sério ainda, em vez de 4, tínhamos 2 conselhos que eram apenas do Partido Socialista. E, portanto, se há marca que esta Federação deixou e tem deixado ao longo destes tempos, é a marca da divisão. E eu não quero isto. Eu disse várias vezes que eu quero uma candidatura que agregue, que construa. Mas não construa de qualquer maneira, apenas porque colocamos A ou B em determinados lugares. Não, eu não tenho nada prometido a ninguém. O que eu tenho prometido é trabalho, é dedicação e é uma estratégia. Repare, nós estamos no distrito, um dos distritos mais industrializados do país, onde temos uma balança comercial positiva em 2019 de 3 mil milhões de euros. E eu digo, nós não temos sequer uma linha férrea, do ponto de vista da mobilidade, que ligue este quadrado urbano, que depois construa ramificações para os outros concelhos. Não temos sequer um projeto de inovação para a indústria neste distrito, onde a indústria é fortíssima. Não temos sequer, no âmbito desportivo e social, eu não conheço uma ideia desta federação. As ideias que existem é efetivamente a marca da divisão. Mas foi a Isto não é possível. desmotivação de perder essas câmaras todas porque não é normal, é um pouco contra a corrente, não é? Repare, eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos que perceber que a política só faz sentido quando o problema dos outros é o nosso problema. Quando nós deixamos de pensar assim, eu acho que é hora de abandonar a política. Porque o cidadão não compreende que se façam disputas eleitorais, neste caso dentro do próprio partido, em que hajam guerras constantes, em que se divida A e B só para atingir um determinado objetivo, e eu não dou para estes petitórios. Eu disse ao que vinha, apresentei a minha moção em fevereiro, claramente nos pilares fundamentais daquilo que eu pretendo para o distrito, e disse claramente que o que eu quero é ganhar câmaras, ganhar juntas de freguesia e promover a união entre aqueles que estão completamente desavindos, estão completamente numa falta de identidade. Mas nessa para com eles união entra próprios. aí o seu projeto, por exemplo, da linha férrea, que é pôr as cidades mais perto. Obviamente que sim, repare, não é possível nós continuarmos a assistir a investimentos de dimensão significativa noutras áreas metropolitanas e Braga passar ao lado disto. Não é possível, porque se olharmos para, neste contexto da balança comercial e no contexto principal industrial, onde está as cotelarias, o têxtil, o calçado, a inovação, nós temos as melhores universidades naquele distrito, a Universidade do Minho, temos a Lusíada também em Famalicão, temos o Instituto Politécnico do Cabo e do Ave em Barcelos e também em Guimarães agora e em Braga e brevemente também em Famalicão. Ou seja, existe aqui uma triple hélice que não é montada nem nunca foi pensada. Aquilo que eu defendo para a economia, por exemplo, é criar um projeto de inovação que eu denominei na altura, quando apresentei há um ano e meio atrás, foi no âmbito do Guimarães Marca, que é uma estratégia de marketing territorial que nós temos em Guimarães, eu como vereador da Câmara, mas aquilo que eu apresentei foi um projeto de inovação para a indústria, em que eu queria criar uma triple hélice entre os centros de conhecimento, o tecido empresarial e a governação. Enquanto nós não formos capazes de agregar esta conjugação perfeita, nós não vencemos os desafios do futuro, porque nós não podemos continuar a ser meros prestadores de serviços. Nós temos que ser agentes provocadores de necessidades. E responder às necessidades das pessoas, sim, mas também criar alternativas. Dentro do próprio tecido industrial, quer seja no têxtil, no calçado ou noutras áreas, nós temos que diversificar aquilo que são setores tradicionais, mas que podem ser setores disruptivos, do ponto de vista daquilo que é a incorporação de conhecimento. E se nós conseguimos congregar tudo isto, e este projeto terminava com a criação de uma academia para a indústria, academia industrial, que respondia a várias questões, nomeadamente a reconversão e requalificação de recursos humanos, coisa que nós temos que fazer rapidamente, quer do ponto de vista interno das empresas, quer do ponto de vista externo também, ou seja, nós, há um ano e meio atrás, era recorrente ouvir as empresas que precisam de recursos humanos. E não tinham. Mas o que é certo é que o desemprego continuava lá. Nós tínhamos taxas de desemprego na ordem dos 5, 6%. Na altura. E havia necessidade nas empresas. O problema é que nós não estávamos a conseguir compatibilizar aquilo que era o que o mercado precisava com a formação que tínhamos. E esta Academia para a Indústria, para além de fazer esta diferença, que é a reconversão e requalificação, quer interna, quer externa de recursos humanos, também queremos provocar incubação industrial. O que é isto? Em vez de só financiarmos startups e empreendedores, que fazem todo sentido, estamos de acordo, mas em cada 10 há um que tem sucesso, há uma porcentagem curta, ínfima, daquilo que devia ser uma porcentagem de sucesso para o futuro, aquilo que eu queria fazer era incubar dentro das próprias empresas, dentro da própria academia. Ou seja, um exemplo concreto, nós temos empresas têxteis. Eu quero que os centros de conhecimento, na área do têxtil, na área das tecnologias, incorporem conhecimento
inovando, incubando dentro desta academia, para depois levar estes projetos para dentro das empresas que já têm um conjunto de stakeholders à sua volta brutal, desde clientes, fornecedores, capital, os próprios mercados. Ou seja, não acontecer inovação e investigação de forma isolada, mas de forma coordenada e conjunta, porque a probabilidade de sucesso é muito maior. Mas o E era que aqui quer que dizer entra. com isso tudo, com essas academias, além de dar um dinamismo e trabalhar em rede, no fundo, que é um pouco isso, o objetivo final, pelo que me parece, é captar as pessoas para o distrito ficarem lá a viver, onde tenham a Claramente. qualidade de vida. É Repare, isso. é esse o objetivo. O objetivo é criar emprego qualificado, pagar melhores salários e criar oportunidades para que os meus filhos, que os vossos filhos, os filhos dos nossos amigos, possam, quando do término dos seus estudos, seja a licenciatura, o doutoramento, possam exercer na própria cidade, no próprio distrito. Porque a maior parte das vezes eles imigram porque o nível de remuneração não é compatível com o nível de conhecimento que ele adquiriu. Portanto, facilmente eles imigram para outros países. Porque é que o fazem? Temos que pensar. Uma camisa, vou-lhe dar um exemplo concreto para que quem nos ouve perceba. Uma camisa que sai de Guimarães, por exemplo, com um exemplo concreto que eu conheço, sai a 25 euros para Guimarães, é vendida na Holanda a 150 euros. Porquê é que isto acontece? Acontece porque nós, no distrito, e não só no distrito, diga-se, não temos sido capazes de criar marcas e patentes. Propriedade intelectual. Não temos sido capazes de fazer isto. E temos que começar a investir nisto. Porque esses 125 euros de margem que ficam noutro país, que neste caso eu posso dizer qual era, que era a Holanda, tem que ficar mais, em vez de ficar 25 euros, tem que ficar 75 euros aqui. E só assim é que conseguimos um efeito multiplicador para criar melhores margens, melhores rendimentos para que as pessoas possam fixar no nosso distrito. Caso contrário, vamos assistir continuadamente e continuamente a imigração constante, não vale a pena. E é nesse sentido que melhor economia, mais forte, mais fixação de pessoas, maior natalidade, obviamente que sim, não é? E portanto é onde todos ganham. Portanto é uma atitude Algo win-win. que eu vi também na sua moção é o desporto e a educação. É algo que você pensa muito profundamente, faz uma reflexão muito grande. Repare, a educação e o desporto são fundamentais. Desde logo, está provado, está estudado que as sociedades, os territórios onde existe um nível de atividade física maior são territórios muito mais competitivos. E, portanto, nós temos que perceber como é que se fomenta esta competitividade, esta evolução sadia, se quisermos. A educação, desde logo, nós não podemos continuar a ter, se quisermos, eu não quero chamar uma educação obsoleta porque é demasiadamente agressivo, mas como alguém dizia, nós não podemos ter os nossos filhos em casa, que saem com 6 anos para a escola e chegam às escolas, dão-lhe um caderno para escrever, obviamente que isto que é importante, mas como alguém dizia, que eles saem de casa a pôr o dedo para mudar de página, chegam ao caderno, põem o dedo, aquilo não muda de página, isto é uma coisa que tem que nos fazer pensar e refletir. Que educação queremos para o século XXI? Como é que nós conseguimos fazer com que o pensamento de quem ingressa numa escola que não é deste século, temos que evoluir rapidamente, porque os nossos filhos chegam a uma escola e o nível tecnológico que lhe é oferecido na escola é muito inferior àquele que eles têm em casa. Isto é logo uma barreira à entrada enormíssima. Portanto, temos que pensar como é que isto pode evoluir. Porque este educando que entra numa escola vai ser o homem de amanhã. E se ele, ao entrar numa escola, retrocede 6 anos para trás, ou seja, vai num nível que ele não está à espera de que lhe apareçam à frente, isto é uma desmonetização logo enorme. E, portanto, como é que isto evolui? Temos que congregar e temos que unir estas frentes todas. É nesse sentido que o meu plano vai. A saúde, Ricardo. A saúde é algo que hoje em dia, infelizmente, pelo tema que nos assola a todos, que é o Covid-19, o que é que faz falta em Braga? O que é que está a fazer falta, no fundo, na sua ponto de vista? Porque na Federação do PS, a verdade, que se a gente for à Distrital, não se vê grandes medidas ou grandes alternativas ao Distrito de Braga. Temos o hospital da Universidade de Minho, temos o hospital em Braga, mas depois há Guimarães, há Famalicão, como você fala, há Barcelos, há Caminha, há essas terras mais longínquas. Qual será o caminho? Relativamente, obviamente que a Federação não é um órgão executivo, mas é um órgão provocador de plano que tem que mostrar. Porque neste momento o acordo de governo é o PS, é a melhor oportunidade para pressionar. E se há momento que demonstramos ao cidadão que ter um governo, e permita que aqui o diga, do Partido Socialista em detrimento de outro partido mais à direita, em que claramente estávamos preparados para assumir aqui alguns desafios e alguns compromissos importantes, é este momento, porque nós não tínhamos a liberdade que temos hoje se não tivéssemos um Estado interventivo na saúde, interventivo na economia. Eu pergunto, onde é que estão os neoliberais deste país neste momento, quando foram chamados a responder a uma crise desta dimensão a nível da saúde e fecharam os hospitais?
privados e fecharam outros serviços que eram básicos para responder às necessidades das pessoas. E, portanto, o Partido Socialista esteve muito bem na intervenção que fez e se há um momento que é um grande liberdade neste momento, é este momento desta pandemia. Mas, indiretamente à sua questão da saúde, aquilo que eu defendo na saúde é um problema sério que temos que combater, nomeadamente as falsas urgências. Está provado que entre 30% a 40% são falsas urgências. E porquê é que isto acontece? Eu, num debate sobre a saúde, onde estavam os presidentes dos hospitais, os principais do nosso distrito de Braga, houve algumas questões que me assolaram. E nós não resolvemos isto com linhas 24, permita-me que o diga. Porquê? Eu sou um cidadão comum, tenho o meu filho doente, eu até posso fazer a chamada. Mas nós temos que perceber que não resolvemos o problema, porque nós somos cidadãos, somos muito sinestésicos, somos muito visuais. E nós queremos ver o médico à nossa frente, nós queremos sentir, quero que o médico veja o meu filho. Não chega por telefone, porque duvidamos, estamos a dar a informação correta, se o diagnóstico que estão a pedir até está bem ou está mal, se eu tenho a capacidade de análise correta em determinado momento, porque eu posso pôr em causa a vida do meu filho. Pode ser uma simples febre que passa, é verdade, mas é o nosso filho, é o nosso ser, é algo que nos pertence, somos nós próprios. Enquanto nós não percebermos que um simples telefonema não resolve o problema, nós não vamos lá. O que é que eu quero dizer com isto? Os cuidados de saúde primários, ao nível das USFs, dos centros de saúde, são respostas que têm que evoluir e têm que ter maior resposta e mais rápida e com uma amplitude maior. Porque em vez de nós irmos a um hospital porque telefonicamente não resolvemos, nós temos de ter uma unidade de saúde de cuidados primários que nos resolva o problema. Pessoalmente, presencialmente. E é fundamental haver maiores serviços Está a falar resposta. É apostar mais no centro de saúde. Exatamente, neste momento. Porque, isso é um pouco a aposta também da ministra Marta Temido. Eu lembro que eu próprio fiz dessa pergunta, porque realmente o que diz tem verdade e eu posso transportar aqui para o Centro Hospitalar Tamegui de Sousa. Na altura confrontei a Sra. Ministra e nós percebemos que 40% das urgências daquele hospital são doentes crónicos e que não fazem manutenção porque não têm serviços de continuados, que é o caso, da Centro de Saúde. É um pouco essa a ideia, vai ao encontro da Ministra da Saúde. Repara o nível de poupança que nós conseguiríamos obter com falsas urgências de 40%, era pegar, se calhar, em metade desse valor, aplicá-lo na unidade de saúdes primários, para responder a esta necessidade. Era ver isto. Porque se já há um histórico com 3, 4, 5, 6 anos, que nos demonstra claramente que 40% são falsas urgências, há que desinvestir nas urgências cerca de 10, ou 15 ou 20% e investir nos casos primários. Ainda temos uma poupança de 20%. É neste sentido crítico que Algo que eu vi também na sua preocupação é porque nós estamos a falar de um distrito como o Braga, que nós sabemos, Ponte de Lima, essas terras mais do interior que as pessoas até nem conhecem pelo turismo e pela beleza natural, mas que estão desertificadas e muitos filhos de pessoas que estão lá sozinhas estão no estrangeiro. E há uma preocupação do Ricardo quanto a isso. Faz parte também dessa rede que queria pôr de cuidados, também ter mais apoio social a essas pessoas, esses idosos que estão sozinhos, que têm os filhos lá fora e que, por exemplo, na pandemia até os pedimos, infelizmente, custou tanto, e eu como jornalista também me custou, porque já fui imigrante, pedi para eles não virem cá, claro. E depois essas pessoas ainda ficam mais sozinhos. É um pouco isso. O setor social é um setor que hoje e mais para o futuro ainda terá uma responsabilidade muito importante. Eu próprio sou presidente do MPSS, estou à vontade para falar deste tema. Sou um MPSS que assiste a cerca de 400 pessoas diariamente, desde a creche pré-escolar, ao centro-dia, ao lar de idosos, agora chamados estruturas residenciais séniores, onde eu compreendo claramente os problemas. E é de uma violência nós ter que dizer a um familiar que não pode visitar o seu pai ou a sua mãe ao seu lar, é muito violento. Mas repare, eu felizmente, e digo isto felizmente porque não sei o dia da manhã, na nossa estrutura residencial sénior não tivemos um caso de Covid-19. Mas porque fomos muito rigorosos, porque temos uma equipa fantástica, e já agora aproveito aqui para dizer que obrigado a todos aqueles que prestam este serviço aos nossos séniores, mas é muito violento ter que restringir isto. E, portanto, um setor que vai evoluir muito e que vamos ter uma atenção redobrada é no setor social, porque cada vez mais a esperança média de vida é muito maior e estes cuidados vão ter mais sentido ainda. E obviamente que nós não podemos deixar ficar ninguém para trás. E estes conselhos mais limítrofes que não têm esta resposta, temos que ser capazes, ou com parcerias com entidades existentes, ou com novos investimentos na rede que não existe, nós temos de ser capazes de fazer este trabalho. E, portanto, isso é fundamental. Outra questão, e voltando à mobilidade, é o transportes públicos em Braga. Por exemplo, Braga, se calhar, a cidade de Braga, a cidade de Guimarães, se calhar está composta, mas o distrito não é só Braga e Guimarães. Eu diria que o principal desafio do distrito de Braga é a mobilidade. É porque, desde logo, a questão desta ligação deste quadrado urbano por ferrovia, seja ele médio de superfície ou outro modelo qualquer,
é fundamental. É fundamental dentro de vários níveis. Primeiro, porque temos 600 mil pessoas neste planeto urbano. Temos mais de 1 milhão de habitantes no distrito de Braga, mas também pelas questões das alterações climáticas. Nós não podemos descarbonizar investindo em novas estradas, porque muita gente confunde mobilidade com novas vias. A mobilidade é até a ausência de ter que me deslocar de casa para uma repetição de finanças ou para um banco. Eu fazer isto em casa ou num smartphone, isto é mobilidade. É criar condições de mobilidade, é criar condições de coesão territorial. Isto é mobilidade. E, portanto, no distrito de Braga precisa urgentemente de ligar-se por ferrovia. Porquê? Nós, cidadãos, só deixaremos o nosso carro em casa, aquilo que eu tenho chamado na política de mobilidade dos 3 Cs, em que nós temos que ter um meio de transporte que seja credível, de confiança e comprometido. Ou seja, eu sei que o meio de transporte que eu quero passa às 10 horas, 2 minutos e 30 segundos. Isto é crucial, enquanto hoje em dia no distrito de Braga isso não acontece. Nós temos um autocarro que está previsto passar às 10h15, mas apanhou semáforos, apanhou muito trânsito, chegou às 10h30. Isto não responde aos desafios do futuro. E o transporte, que noutras cidades já se vê, transportes de ferrovia, sem maquinista até sequer, são automáticos, eles estão programados para aquelas horas estarem ali. E nós, cidadãos, o facto de termos uma chave no bolso garante-nos uma liberdade de atuação, de momento, de horários, e este meio de transporte é que pode alterar completamente este paradigma ao nível da mobilidade, mas ao nível da descarbonização do planeta também. E esta responsabilidade ambiental tem que ter em conta. O que é que vai fazer para motivar primeiro para os militantes irem votar? Porque isso é fundamental, que quantos mais militantes votarem... Claro, nós estamos aqui a falar de distrito, mas é importante falar para o partido e para os militantes. Há pessoas dentro do Partido Socialista que me dizem assim: olha, eu não o posso apoiar porque eu tenho 3 filhos e estou ligado, como sabe, a determinadas pessoas. E se eu apoiá-lo vai ser complicado, porque vou sofrer represálias. Cara, estamos no século XXI. É verdade, mas isto acontece. E acontecem pessoas a pressionar outras. Eu posso lhe dizer que não pressiono ninguém. Apresento os meus projetos, as ideias, e o militante decide. É isto que tem que acontecer. Mas nós sabemos, Ricardo, que é normal que muitos que estejam no poder, que tenham mais ferramentas, que não é o seu caso, que está numa Câmara, é vereador, certo. Mas sabemos que há muitas trocas de lugares por votos. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa que é importante para eu terminar este pensamento. Quando a pessoa me diz: eu não te posso apoiar porque tenho 3 filhos e tenho um emprego, eu vou dizer que nós devemos pensar ao contrário. É exatamente ter 3 filhos que ele tem que me apoiar. Porquê? Porque temos que criar uma esperança nova para o futuro, para o distrito de Braga. Não é possível continuar conforme estamos. Nós temos uma federação que deixa cada concelhia entregue a si própria, isolada, sem estratégia, sem pensamento, sem um chapéu global que nos diga para onde é que queremos caminhar. Isto não é possível, porque é a comunidade, é o cidadão, em última hora, que perde tudo isto. São os nossos filhos que mais tarde vão pagar a fatura. E nós não podemos deixar isto entregue ao acaso, não é possível. E aquilo que eu apelo é esta responsabilidade e este sentido de entrega e este sentido de responsabilidade para o futuro. Tanto é que até o voto é secreto, por isso. O voto é secreto, exatamente. Não tem qualquer problema nisso, não é? Exatamente. Mas é difícil, não é, Ricardo, combater... É um pouco uma luta muito desigual, que o Ricardo, por exemplo, neste momento trava no Distrito de Braga, porque realmente o debate que tanto pede, e eu desde já disponibilizo aqui o Novo Canal. Muito bem, muito obrigado. Sou o candidato com muito gosto que o recebo cá, para discutirmos verdadeiramente ideias e estratégias. Mas é pouco... Como é que ainda não ficou frustrado, por exemplo, no caminho encontrar essas pedras todas? Há um filósofo que diz que com tantas pedras no caminho eu vou construir um castelo. Aquilo que eu espero no futuro é poder olhar para trás e sentir-me orgulhoso de mim próprio. A maior parte das pessoas sabe, eu sou quadro do banco BPI, e tive desde os meus 20 anos até aos 37 anos dedicado à banca, desde os maiores bancos portugueses, o BCP, Grupo Espírito Santo e agora BPI. E estou com uma licença de vencimento. E, portanto, é verdade que é preciso alguma coragem. Eu costumo dizer que eu já ganhei. Eu já ganhei no sentido em que assumo, como disse bem, uma luta desigual. Uma luta que eu não tenho poder para distribuir. O que eu tenho para distribuir é dar aquilo que eu melhor tenho de mim. É a minha dedicação, o meu empenho, a minha dinâmica, as minhas ideias. E porque isto é um projeto de todos. É um projeto do Partido Socialista de Braga. E, portanto, é um projeto corporizado, obviamente, por um candidato, que sou eu neste caso, mas é um candidato que quer que todos façam parte. Eu não estarei cá para dividir ninguém. Obviamente que na hora de decidir, decidirei. E obviamente que não vou dizer sim quando quero dizer não, quem me conhece sabe bem disto, mas dou sempre a oportunidade para as pessoas participarem. E, portanto, quando diz que é uma luta desigual, é verdade. Outra questão que o senhor não tem qualquer problema é se for, e se algo for fundamental e ideias melhores, ouvir a sociedade civil no distrito. Isso é outra ideia sua. Porque quer cada vez mais seja um partido mais aberto à proximidade da comunidade.
Eu diria que não há outro caminho. Se há momento em que a sociedade civil do Distrito de Braga está atenta a umas eleições, é este o momento. Eu sinto isso. Há empresários que me telefonam, há pessoas ligadas ao desporto que me telefonam e que me perguntam o que é que tu precisas para ganhar. Porque estão preocupadas com um nível, e permitam, de elevação que não está a ter o debate, com um nível de ausência de pensamento que não existe para o distrito. E estão preocupadas porque vivem neste distrito, porque têm filhos, porque têm familiares e querem que se criem oportunidades para todos. E que percebem que é um momento, permita-me que eu diga, um momento de ouro para podermos mudar isto. Não temos nada contra ninguém, nada nos move contra as pessoas. As pessoas tiveram o seu momento, o seu tempo. Mas é tempo, efetivamente, de um tempo novo. É tempo de novas ideias, novas abordagens, novas formas de estar na vida. Porque o futuro não espera por nós. Não espera por nós, nós temos que provocar o futuro. E as pessoas têm que vir ter connosco. E, portanto, eu diria que os dados são lançados, as ideias estão lançadas e competirá aos militantes escolherem no dia 18 de julho. Ricardo, há pessoas que nós ouvimos e que diz que o senhor é um pouco mais visionário da Câmara Municipal de Guimarães. Há algo que eu nunca vi que o senhor tocasse, mas permita-me que lhe faça essa pergunta e terei que a fazer. Porque é um vereador, jovem vereador, permita que lhe diga isso, uma pessoa com visão. Sabemos que é leal ao seu Presidente de Câmara, mas um dia, não sei que não agora, sei que não é o momento, mas quando abrir o ciclo em 2025, poderemos ter o Ricardo Costa como candidato à Câmara Municipal de Guimarães. Eu diria que este é o tempo de falar de candidaturas à Câmara Municipal de Guimarães em 2025. Há uma coisa que eu sei. Eu sou candidato a Presidente da Federação Distrital de Braga e todo o meu distrito pode ganhar comigo, seja em Guimarães, seja em Braga, seja em Famalicão, seja em Faf, seja em Cabeceiras de Basto, seja em Vieira de Minho, seja na Póvoa de Lanhoso, seja em Faf, seja onde for. Portanto, o que eu quero é contribuir para que o meu distrito ganhe. Em 2025, logo se verá o que irá acontecer. Quem decide são os militantes, é a sociedade civil também. Que e agora vou coisas. ser um bocadinho mais ousado. Certo. E Braga? A Câmara de Braga? Eu acho que tudo a seu tempo. Ficará aberto? Eu diria que as melhores decisões são aquelas que emanam da base do Partido Socialista. Nós temos que ouvir as pessoas, temos que ouvir os militantes do Partido Socialista. Por vezes achamos que somos o melhor candidato ou que outros são os melhores candidatos e por vezes o que nós podemos sentir e auscultar dentro dos militantes é que efetivamente se calhar não somos. Portanto, se houver uma decisão coletiva, com uma maioria por determinada pessoa, deve ser essa a pessoa escolhida. Porque, caso contrário, nós nunca vamos conseguir agregar. Um dos problemas do Partido Socialista no Distrito de Braga tem sido exatamente esse. É que nós não temos respeitado a vontade dos militantes e a vontade das pessoas. E isso é fundamental. Eu diria que é meio passo para a desgraça se nós não respeitarmos aquilo que é uma vontade do Partido Socialista. Outra questão que também lhe coloco, e quase a chegar ao fim desta, que já passou meia hora rapidamente, eu gostava de ficar consigo mais tempo, mas o senhor é contra a burocratização toda do Braga, entre Braga e Lisboa fica 300 e tal quilómetros, 400. Também apresentai com as tecnologias que temos hoje a desburocratização no fundo do processo e nada melhor que neste momento iniciar esse processo com o governo PS. É um pouco isso. Você também gostava que as coisas fossem mais rápidas entre a parte regional e a parte do Sim, central. eu costumo dizer que ou nós eliminamos a burocracia ou ela elimina-nos a nós. O que eu quero dizer com isto? Nós estamos a assistir àquilo que se chama, hoje em dia, mais de forma rotineira, podemos dizer assim, às cidades inteligentes. No fundo, uma cidade inteligente é uma cidade que responde às necessidades dos cidadãos de forma mais eficiente e mais eficaz. E aquilo que nós temos que perceber neste distrito é como é que nós podemos comunicar com os serviços centrais, com os serviços locais e como é que o cidadão pode resolver os seus problemas de forma mais eficiente, mais eficaz e mais rápida. E aquilo que nós temos no âmbito das cidades inteligentes, eu na Câmara de Guimarães criamos uma divisão, que é a divisão de sistemas inteligentes, que agora faz parte da divisão dos sistemas de informação. Aquilo que eu pretendo fazer, na área da economia, também, é criar uma espécie de território inteligente. Porquê? Em 2050 está estudado que metade da população mundial viverá em territórios urbanos, se quisermos, numa visão policêntrica. E aquilo que temos que perceber é que não há territórios que vão comportar esta densidade populacional se nós não formos capazes de criar mecanismos em que eles possam mover-se e viver de forma mais inteligente. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos a um exemplo concreto. Nós temos que chegar a uma cidade, seja ela qual for, entrarmos de que forma, de norte, sul, ou leste ou do oeste, e temos que saber onde é que temos os parques de estacionamento livres,
quais são os que não estão livres, para que eu possa chegar a uma cidade e seja encaminhado logo para o sítio certo, para os serviços certos. Isto é uma visão integrada de território que é fundamental, porque caso contrário, se nós andarmos se nós remarmos contra a maré, nós vamos desbarrar na parede, que foi aquilo que nós fizemos na ferrovia. Enquanto que a Europa e outros países do mundo andavam a investir em ferrovia, nós temos a desinvestir. E agora estamos a ver se recuperamos o tempo perdido. E, portanto, isto não é possível. Temos de ter uma visão coordenada e integrada de desenvolvimento do território. Eu agora vou pegar umas palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, quando eu falava no Norte. Ele dizia-me que havia 2 Nortes. Havia o Porto e havia depois as outras regiões. E aproveito esta deixa para dizer se é a favor da regionalização e que tipo e que modelo é que gostaria que fosse implantado, se for o caso, se for a favor da regionalização. Eu sou a favor da regionalização, mas se essa regionalização responder verdadeiramente aos problemas dos cidadãos. Porque, por vezes, faz-se regionalização à régua e esquadra, que foi aquilo que se fez com a Lei Relvas nas freguesias, e há muitas freguesias que estão em desacordo com uniões contra a natura, completamente. Ou seja, eu sou a favor de uma regionalização que responda aos problemas dos cidadãos. Se essa regionalização for eficiente, competitiva e diferenciadora, eu sou a favor dela, mas tem que ser discutida. Temos que perceber de que forma é que podemos resolver os problemas das pessoas. Eu não posso ter serviços de Vila Real que têm que ser tratados no Porto, por exemplo. Nós temos que perceber que o Distrito de Vila Real tem necessidades que não são as mesmas do Porto. E como é que se combate estas assimetrias? Temos que perceber como é que isto se combate. E só com este diagnóstico perfeito de quais são as reais necessidades daquele distrito, do outro distrito e do outro distrito, é que nós podemos regionalizar de forma eficiente. E isto é fundamental. Então estás a dizer que as CIBs não estão a resolver o problema. Um dos principais projetos que eu tenho, e posso dizer aqui, ainda bem que fazer essa pergunta, que é fundamental, eu proponho que se crie a área metropolitana de Braga ou do Minho, se quiser, que é uma espécie de fusão em cima do Ávado e do Cávado. Porquê? Repare, nós temos 2 cimes muito fortes, onde está, por exemplo, Guimarães e Famalicão no cimo do Ave, e onde temos, por exemplo, Braga e Barcelos no cimo do Cávado. Há territórios, nós temos tudo em comum com Braga, Famalicão, Barcelos. Este distrito tem tudo em comum. Não se compreende como é que se divide em 2 cimos. Sinceramente, eu acho que nós temos muito mais a ganhar criando uma área metropolitana de Braga para ganhar força, ganhar músculo até financeiro e económico, para que o nível de exigência também possa ser maior, quer para com o Poder Central, quer do Poder Central para connosco. Portanto, há aqui, se quisermos, também uma partilha. Uma partilha, exatamente. Um grau de exigência quer de parte a parte. E, portanto, quando eu proponho a criação de uma área metropolitana do Minho, é nesse sentido. É para ganhar força, para ganhar escala, para poder que o cidadão viva melhor. No sentido, lá está, da evolução do território. Se em 2050 metade dos cidadãos viverão em cidades ou em meios urbanos, nós temos de ser capazes de responder de forma eficiente e rápida a estes problemas. 2050 é já amanhã. É muito rápido. E, portanto, é nesse sentido que eu proponho esta criação desta área metropolitana do Minho. Doutor, foi um gosto enorme. Volto a falar ao seu candidato, que terá também o seu espaço, e gostaria de fazer um debate entre os dois. Seria um gosto enorme, até de uma terra neutra, não é? Como Paredes. Exatamente. Portanto, estamos aqui à vontade e muito obrigado. Desejo as melhores aventuras para o seu caminho autárquico, mas também para a Distrital de Braga. Muito obrigado. Foi o Especial de Informação, hoje mesmo especial. Tivemos o Dr. Ricardo Costa, que é candidato a presidente do PS da Distrital de Braga, que nos trouxe aqui, numa breve síntese, o que é que pensa e qual o caminho que é seguir para todo o distrito dessa região maravilhosa como é a nossa de Braga. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.